Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas e a partir de agora daremos ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e iremos expor a nossa respectiva opinião sobre cada assunto. E hoje é dia de jogão do Vasco, dia de colocar o meião, chuteira de trava de alumínio. Eu tô com o Vasco. A gente vai falar muito sobre esse jogo aí que vai acontecer no Mané Garrincha, hoje às 21h10. E olha, terça-feira já agitada com relação a essa situação de reforços. Isso mesmo. O Vasco pode ganhar um reforço aí que a gente nem esperava, né? A gente vai falar aqui do Andrei Santos aí, uma situação inusitada com o Andrei Santos aí. E o seguinte, a gente vai falar também aqui sobre essa questão aí de atacante e o camisa 10. Lembrando que hoje tem jogador aí para chegar no Rio de Janeiro e se apresentar aí à torcida vascaína. Então o dia está para lá de agitado. Eu peço a você encarecidamente que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, é importante, pessoal, para que você possa aí avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Então, bora para o vídeo. Em determinados momentos eu vou olhar para cima para eu poder seguir a minha pauta aqui. Então, meus amigos, hoje o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu às 21h10, lá no Mané Garrincha, com transmissão aí da Band Esporte e da Band. E o seguinte, a torcida do Vasco ontem fez um show. A receptividade lá em Brasília foi algo formidável. E o seguinte, o Vasco vem embalado aí, após uma vitória de 5-0 frente ao Resende. O Vasco está aí com 2 jogos a menos com relação à maioria das equipes que estão ali no G4 do Campeonato Carioca. Ontem um resultado bom para o Vasco, porque o Volta Redonda perdeu por 3-1 aí para a Portuguesa da Ilha. E é o seguinte, o Vasco da Gama, antes do clássico contra o Fluminense, busca aí uma vitória contra o Nova Iguaçu, que daria muita moral aí, e a gente estaria 2 pontos aí do G4. O Nova Iguaçu, né, está com 6 pontos aí, venceu apenas um jogo nesse campeonato carioca e vem de um empate aí com o Botafogo. O Vasco vai ter 2 desfalques aí, certo? Menino Rodrigo, que ganhou a titularidade do Zé Gabriel, levou o 3º cartão amarelo, então está fora. Então o De Luca é o provável substituto. Além disso, né, um desfalque que pegou a gente de surpresa foi a situação aí do Figueiredo, que também desfalca o Vasco da Gama. Sentiu dores aí na coxa direita, né? E estamos aí na dúvida aí entre Eric Marcos e também o Orelhano. Se eu tivesse que apostar, colocaria o Orelhano aí como titular para esse jogo. Então, o Nenê retorna e o provável time do Vasco, ó, Ivan Pumita Rodrigues, Miranda, Léo Pelé, Lucas Piton, De Luca, Jair ou Alex Nenê ou Alex Teixeira, Eric Marcos ou Orelhano, Gabriel Peck e Pedro Raul. Bom, seguinte, meu placar 3-1. Com relação à situação de reforços, tá? Chegou o dia esperado aí. Manu Capasso chega no Rio de Janeiro aí para poder simplesmente assinar contrato por 3 anos aí com o Vasco da Gama, podendo ser renovado por mais 1 ano. O jogador que vem lá do Tucumã vai fazer dupla de zaga aí com o Pelé. E olha,
há quem diga aí que o jogador já está preparado para o clássico de domingo frente à equipe aí do Fluminense. Então, bem-vindo aí o Manu Capazzo, jogador que está custando aí 6 milhões de reais ao Vasco da Gama por 50% dos direitos econômicos. Bom, situação aqui inusitada que a gente tomou conhecimento hoje envolvendo o Andrei Santos, isso mesmo. O Andrei Santos aí pode retornar ao Vasco da Gama. Tá maluco, Laureano? Não. O Andrei Santos está fazendo muito sucesso lá na seleção sub-20. O Chelsea não conseguiu arrumar o visto de trabalho para ele ir para lá nessa janela. E se cogita a possibilidade aí do Chelsea emprestar o jogador Andrei Santos aí até o mês de junho, quando abre a nova janela e o Chelsea tentaria aí o visto de trabalho dele. Bom, o seguinte, chamou a atenção porque hoje o nome do Andrei Santos foi vinculado a times que estariam disputando a Libertadores. Só que a gente viu jornalista aí jogando de pé junto que se o Andrei não arrumasse aí o visto de trabalho para atuar na Inglaterra, que ele voltaria para o Vasco e existe uma cláusula contratual aí. Bom, foi o mesmo jornalista que falou aí da carta do Terãs. Será se tem? Vamos aguardar para a gente poder ver essa situação. Lembrando que o Vasco ali, para a volância, negocia com o Santiago Reis, a situação do Souza e do Alan aí, o Vasco pode repatriá-los, além do Bruno Henrique, que foi oferecido ao Vasco, e o Vasco tem negociações aí com o Aranguiz. Perfeito? Então é essa situação. O Vasco que vai ganhar um reforço aí caseiro aí. Tem muita gente dizendo que o menino, quando voltar da seleção, né, chega aí para ser titular do meio-campo do Vasco, que é o Marlon Gomes. Marlon Gomes ontem que classificou, ajudou a classificar a seleção brasileira frente à equipe do Paraguai para a Copa do Mundo Sub-20. O Brasil que tenta aí um título aí invicto. Bom, sobre dois jogadores aqui. Ontem eu trouxe a informação para vocês de Ezequiel Barco, jogador de 23 anos aí, que o Vasco está tentando um empréstimo. O Vasco não vai comprá-lo, isto porque ele está avaliado em 7 milhões de euros, né? Ele retornou lá para o Atlanta United, acabou o empréstimo dele junto ao River Plate, e o Vasco tenta um empréstimo desse ponta esquerda. O Vasco ainda tenta a contratação de um ponta esquerda. Informação que chegou hoje, tá? Pela parte da manhã. O Vasco disputa com o Atlético Paranaense a contratação de um camisa 10. Me refiro aqui a Luciano Acosta, certo? O jogador foi oferecido ao Vasco aí. O Vasco fará uma proposta aí nos próximos dias ao Cincinnati, lá dos Estados Unidos. O Luciano Acosta, que é um dos melhores jogadores da Major League Soccer, um baixinho, que tem 1,60 m, e é o seguinte, tá, pessoal? O Atlético Paranaense também está na jogada aí. Bom, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Vamos torcer para que dê tudo certo. E hoje, né, estaremos aí na torcida pelo Vascão da Gama. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!